Muitíssimo bom dia, bom dia, olha já comecei a derrapando na curva, muitíssimo bom dia, o frio tá pegando, a garganta também, mas vamos que vamos, muitíssimo bom dia, vamos pedir que a glória de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo nos marque, que a glória de Deus nos toque, que nós possamos ver a glória de Deus manifesta em nossas vidas mais uma vez, através da leitura da palavra. Bom dia para você e para tua família, você que chegou, você que está nesse propósito de leitura. Estamos no dia 66 de 100, 66 dias lendo a palavra de Deus juntos. Vamos ser cheios da presença de Deus aqui em nome de Jesus Cristo. Pega a tua Bíblia aí, vamos preparar para ler a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor venha sobre nós e fale conosco? Pai, nós queremos nos apresentar a Ti agora, Espírito Santo. Nós queremos pedir que o Senhor venha, fale conosco de forma sobrenatural, que o nosso entendimento abra para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Tuas direções, Senhor. Vem e fala conosco, eu te peço, Senhor, manifesta a Tua glória em nossas vidas, através de nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos na leitura da palavra. Pega a Bíblia aí e abre em Jeremias capítulo 40. Vou te dar um recado agora no começo, para não esquecer no final. No final, lembro mais uma vez, tá? Amanhã, a nossa live não vai ser 6 horas da manhã. Eu vou estar em viagem amanhã, 6 horas da manhã, como você já acostumou de ver aí a agenda, às vezes, como funciona. A nossa live vai ser amanhã no final do dia, às 6 da tarde, tá? Então, ao invés de ser às 6 da manhã, vai ser às 6 da tarde. Amanhã, quinta-feira, perdão, não tem live de manhã, tem live à tarde. Vamos que vamos. Jeremias capítulo 40. Pega um chazinho quente aí e manda fogo. Vamos nessa. Vamos mergulhar naquilo que a palavra de Deus tem para nós na vida do profeta Jeremias. O cativeiro começou. Lembre-se ontem que o próprio rei da Babilônia diz para o chefe de sua guarda, olha, cuida desse profeta aí, o que ele te disser você faz. Lembra que Jeremias está sendo honrado. Jeremias estava preso no pátio da guarda quando Jerusalém é invadida. E olha o que vai acontecer com ele agora. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Lembra que ele estava preso? Ele foi solto pelo chefe da guarda de Nabucodonosor. Estando ele atado em cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Então, na hora que a Jerusalém é invadida, ele estava preso. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse, o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor, não obedeceis a sua voz, tudo isso aconteceu. Ele está explicando para Jeremias, o próprio cara que sabia o motivo, ele está explicando, ó, vocês estão vendo isso por causa disso. Ok, agora, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraze, se convier a você vir comigo para a Babilônia, vem, eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bem é próprio ir, vai para lá. Olha que escolha é proposta a Jeremias. Lembre-se que quem vai para o cativeiro são os nobres, são os jovens, são o que Judá tinha de melhor. A proposta é muito tentadora para o profeta. Um cara que sofreu a vida inteira apanhando, sendo amarrado em tronco, ficando preso. A proposta da Babilônia é, venha, eu vou te oferecer o melhor lá, vou te tratar bem lá. Vem com a gente, você vai ser... tá todo mundo no cativeiro, você vai ser tratado bem. Seria uma aposentadoria para Jeremias, falou, meu Deus, que beleza, depois da vida inteira, 23 anos profetizando aqui, ninguém escutando, agora chegou minha hora, vou ser tratado bem na Babilônia. Ou escolha ficar aqui. Gente, quem ficou é a escória da escória, né? São os remanescentes. São aqueles que a Babilônia achou tão sem futuro que nem quiseram levar presos. Ou seja, os mais pobres, os mais falidos, os mais quebrados, os mais fracos, ficaram como remanescentes. Quem, em sã consciência, vai querer ficar? Quem? Estou aqui falando para minha produção... Se a minha produção está me ouvindo para me trazer um chazinho quente aqui para dar uma aliviada na garganta. Se a produção está me ouvindo, oremos que eles estejam já online. Vamos nessa então. Quem vai querer ficar numa nação que só tem os fracos, só tem os pobres? Quem? Será que Jeremias vai escolher ficar
Visto que ele tardava em se decidir, o capitão disse: volta a Gedalias, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador nas cidades de Judá. Habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprover, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento, um presente e o deixou ir. Jeremias não escolheu ir para a Babilônia, ele escolheu ficar entre os remanescentes do cativeiro. A cidade está destruída, a nação está destruída, ele escolheu ficar. Jeremias só era guiado pelo Espírito Santo, não por conveniência, ele não vai para a Babilônia. Então, assim foi Jeremias a Gedalias, que foi o cara que o rei da Babilônia deixou, depois de ter levado o rei embora, né? Filho de Aicão, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Jeremias fica para habitar ali. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha nomeado governador Gedalias, que havia confiado homens e mulheres, meninos, os mais pobres da terra que não foram levados às da Babilônia, eis que eles vieram então. Então tinha alguns capitães escondidos, eles vieram de novo. Gedalias jurou a eles e aos seus homens: nada temais da parte dos caldeus, versículo 9, fiquem na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vos irá. Ou seja, ele não vai voltar de novo para levar cativo. Quem ele levou, levou. Vocês estavam meio escondidos aí, apareceram, fiquem conosco aqui, vai dar tudo certo. Quanto a mim, eu habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão, o azeite, metei nas vossas vasilhas, habitai nas cidades que vocês tomaram. Fiquem aí. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Edom, que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um restante em Judá, e havia nomeado o governador sobre eles, Gedalias. Então voltaram todos eles aos lugares para onde foram lançados, vieram à terra de Judá, a Gedalias, colheram vinho, frutas de verão e muita abundância. Então, mesmo o cativeiro acontecendo, quem ficou na terra está começando a viver uma abundância. Está tudo destruído, mas eles estão ali juntos com Gedalias. Aparentemente, então vai dar tudo certo. Só que um tal de Ismael, Joanã, filho de Será, e todos os príncipes estavam no campo com Gedalias, lhes disseram: olha, você sabe que Balaís, rei dos filisteus, enviou Ismael e ele vai atentar contra a tua vida. Então, quem está ali escuta uma história de que um tal de Ismael, que vinha dos filisteus, ia vir atentar contra Gedalias, ele não escuta. Gedalias fala: não se preocupa com isso, vai dar tudo certo. Um cara falou: deixa eu matar Ismael para acabar com essa história. Ele diz: não. Acontece, porém, versículo 1 do capítulo 41, que no 7º mês, 2 meses depois desse acontecimento, de um cara ter falado para ele: cuidado, Ismael quer te matar, Ismael veio com 10 homens até Mispá e ali comeram com Gedalias. Dispuseram-se Ismael e feriram a espada Gedalias, matando assim aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador da terra. Então, acha que vai ser um tempo de paz ainda? Agora, quando os cativos que restaram estão lá, Gedalias, que era o governador, tinha deixado o líder, que tinha sido deixado pelo rei da Babilônia para liderar os pobres que ficaram. Ele é morto por um enviado do rei dos filisteus. Matou Ismael, versículo 3, todos os judeus que estavam com Gedalias. Sucedeu no dia seguinte, ao que ele matara Gedalias sem ninguém saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, vestes rasgadas, corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, ia chorando ao encontrá-los. Vinde a Gedalias. Ele estava mentindo. Vinde. Matou-os, porém, Ismael. Eles estavam com ele, lançaram no poço. Então, Ismael começou a achar que ele ia conseguir conquistar todos à força. Ele mata aqueles que vêm. Mas houve entre eles 10 homens que disseram: não nos mates, nós temos depósito de trigo, cevada, azeite, mel escondido. Ele desistiu e não os matou. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispá. Mispá é a região que estava morando de Gedalias. Esse tal de Ismael ganha tudo à força ali. A força ele ganha aquele território. Ele leva cativo quem estava ali. Será que o povo que escapou do cativeiro babilônico, que ficou remanescente, agora vai ficar cativo dos filisteus? Não. Versículo 11, Joanã, príncipe dos exércitos, escutou o que Ismael tinha feito. Tomou consigo seus homens, foram lutar contra Ismael. Todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã. Todo o povo que Ismael levara cativo a Mispá virou as costas e foi para Joanã. Ele livra aquele povo escapa. Só que o que vai acontecer é que
O povo, então, ao ver da notícia, cara, Gedalias, que era o nosso comandante, deixado pela Babilônia, foi morto. Ismael quis tentar nos prender. Joanã põe ele para correr, o povo fica com medo. E agora o povo quer se refugiar no Egito. Quer buscar guarida, quer buscar proteção no Egito. Chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, desde o menor até o maior, e foram procurar Jeremias. E falaram, Jeremias, apresentemos-te a ti a nossa humilde súplica, versículo 2 do capítulo 42. A fim de que você rogue ao Senhor teu Deus por nós e por esse restante. Porque muitos éramos, agora só restamos alguns, como os seus próprios olhos veem. Ou seja, Jeremias, a gente só sobrou um pouquinho, dos pouquinhos só ficou mais pouquinho. A fim de que o Senhor teu Deus te mostre que caminho nós devemos andar e o que nós devemos fazer. Então, eles supostamente parecem ser humildes para ouvir o profeta, que afinal de contas o profeta profetizou a vida toda que o cativeiro ia acontecer, que era inevitável, e ele aconteceu. Esse cara, sem dúvida, escuta a Deus. Então, Jeremias, fala com Deus aí, a gente está apresentando a humilde súplica, Deus vai te mostrar o que a gente tem que fazer. Respondeu Jeremias o profeta, já vos ouvi, eu vou orar ao Senhor, tudo que o Senhor responder eu declararei, eu não vou ocultar nada. Jeremias continua com sua função profética. Seja o Senhor testemunha verdadeira fiel contra vós, se vocês não fizerem conforme a palavra que o Senhor disse a vocês. Seja ela boa, versículo 6, seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos, para que nos suceda bem obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. O pessoal fala, Jeremias, o que você falar, seja bom ou ruim, a gente vai cumprir. Jeremias foi orar, e ao fim de 10 dias ele disse, chamou Joanã, chamou do menor até o maior, e disse assim, olha, versículo 10, se vocês permanecerem nesta terra, então vos edificarei, não vos derribarei. Plantar-vos-ei, não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vocês temem. Não temais o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Jeremias diz então, não vão para o Egito, é isso que ele está dizendo. Fiquem aqui, confiem em Deus, não temam mais o rei da Babilônia, ele não vai mais incomodar vocês. Fiquem aqui. Mas, se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, não obedeceremos a voz do Senhor antes, iremos à terra do Egito, ouvi a palavra do Senhor ao resto de Judá, assim do Senhor Deus de Israel. Se vocês tiverem firme propósito de entrar no Egito para morar, acontecerá, versículo 16, que a espada que vocês temem vos alcançará lá no Egito, e a fome que vocês receiam vos seguirá de perto nos passos do Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e a peste. Porque assim diz o Senhor, como se derramou minha ira e o furor sobre os habitantes de Jerusalém, minha indignação será sobre vós se vocês entrarem no Egito. Então ele foi específico. Como você não vai acreditar num profeta que profetizou o cativeiro aconteceu? E eles vieram, nós apresentamos a ti nossa humilde súplica, que o que você disser nós vamos fazer. Será que eles vão? Será? Versículo 19, falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Por que vós, à custa da vossa vida, e a vós mesmos vos enganastes, dizendo orai por nós? Tendo declarado isso hoje, eu sei que vocês não vão ouvir a voz do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo, todas essas palavras, falou a Azarias e Joanã. É mentira o que você diz, versículo 2, capítulo 43. É mentira o que você diz. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer não entreis no Egito para morar. Meu Deus do céu, como Jeremias era um cara que tinha que persistir. Porque antes ele profetizava, o pessoal falava que era mentira, que a Babilônia acontecia. Ele profetizou, não vão para o Egito, fiquem aqui, Deus vai cuidar de vocês. Eles falam, é mentira. O mesmo povo que tinha dito, Jeremias, o que você disser nós vamos cumprir. É o povo que está dizendo agora, é mentira. Deus não te falou nada disso. Não obedeceu então Joanã e nenhum dos capitães dos exércitos, nem o povo, todo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Tomaram Joanã, todos os capitães do exército, todo o restante de Judá que havia voltado entre as nações para morar em Judá. Tomaram homens, mulheres, meninos, filhas, preste atenção, tomaram também, versículo 6, a Jeremias, o profeta Baruque, e entraram na terra do Egito, não obedeceram à voz do Senhor, vieram até Táfnis. Jeremias, que podia estar no bem bom, entre aspas, na Babilônia, protegido pelo rei da Babilônia,
tendo o melhor da terra da Babilônia, escolhe ficar em Judá, em Jerusalém, para cuidar dos pobres, dos remanescentes esquecidos que ficaram em Judá, só para os capitães do exército que tinham se escondido nos povos ao lado voltarem, com medo do ataque que eles sofreram dos filisteus, da morte de Gedalias, com medo eles querem se esconder no Egito, fazem um protocolo dizendo que vão escutar o profeta, nós vamos escutar se você orar por nós, ora por nós. O profeta ora, fala o contrário do que eles querem ouvir, não contente, eles vão para o Egito em desobediência e ainda levam obrigado a Jeremias. Meu Deus, que dura a vida de um profeta que prega para um povo teimoso, para um povo que não quer ouvir. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias lá em Táfnis. Jeremias, que não foi para a Babilônia, escolheu ficar em Jerusalém, agora foi levado à força para o Egito. E o Senhor falou com ele lá: Jeremias, toma contigo pedras grandes, encaixa na argamassa de um pavimento. Pega pedras e encaixa num pavimento, que está à entrada da casa de Faraó, à vista de todos os homens judeus. Então, Jeremias pega pedras e encaixa ali numa casa, na porta da entrada da casa de Faraó. E diz assim, é um ato profético: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Ou seja, vocês também, Egito, vão ser oprimidos pela Babilônia. Então, quem ficou em Judá, que fugiu da Babilônia, está indo para onde seria o próximo alvo da Babilônia. Estão fugindo para o lugar errado. Virá, versículo 11, ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para cativeiro, cativeiro, para a espada, espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito, as queimará, levará cativos a ídolos, despolverá a terra. Ou seja, agora é o Egito que vai ser invadido e vocês de Judá estão fugindo para o Egito, estão buscando refúgio no Egito e não na promessa que Deus deu para vocês permanecerem em Judá, os poucos que restaram. Então veio a palavra a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, capítulo 44. Assim diz o Senhor: visto todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre toda a cidade de Judá, eis que hoje são elas uma desolação e ninguém habita nelas. Por quê? Por causa da maldade que fizeram. Queimaram incenso, serviram outros deuses que nunca tinham conhecido, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando hoje de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não faça essa coisa abominável que eu aborreço. Mas eles não obedeceram, não inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade. Minha indignação então se derramou nas cidades de Judá, que se tornaram em deserto, versículo 7. Agora, pois, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam no meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que vocês estão fazendo isso? O povo já está sofrendo pela desobediência. Por que vocês estão saindo de Judá? O remanescente tinha ficado. Por que me irritais com essas obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde vocês vieram para morar? Vocês mesmos vão se tornar objeto de desprezo. Esqueceram já a maldade dos vossos pais, a maldade dos reis de Judá, cometidos na terra de Judá, nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje. Não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos. Assim diz o Senhor: eu voltarei o rosto contra vós outros para o mal, para eliminar todo o Judá. Meu Deus do céu, que dura cerviz é essa, né? E não fique julgando o povo não, quantas vezes nós temos essa dura cerviz. Tomarei o resto do Judá que se obstinou a entrar no Egito para morar. Eles vão ser consumidos à espada e à fome. Castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz em Jerusalém, versículo 13. De maneira que os restantes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar a Judá. Não tornarão senão alguns fugitivos. Quem foi ao cativeiro na primeira estação, um dia essa geração ia voltar. Quem foi ao Egito, tendo sido remanescente do cativeiro, não vai sobreviver. Cuidado, diga não ao Egito. Jeremias faz isso? Será que o povo vai se arrepender? Pelo contrário, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam em pé, grande multidão, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, na terra do Egito, responderam a Jeremias: quanto à palavra que você nos anunciou, Jeremias, não obedeceremos a ti. Certamente que toda palavra que saiu da sua boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus, e sim ofereceremos libações a ela, nós, nossos pais, nossos reis. Lembra quando a gente fazia isso?
a gente tinha fartura de pão, a gente prosperava, a gente não via mal algum. Olha o que eles estão dizendo. Meu Deus do céu, é muita imoralidade, é muito distanciamento do que era aliança com Deus. Eles estão dizendo, lembra? Quando a gente queimava incenso à rainha dos céus, ali a gente era feliz e não sabia. Desde que a gente parou de queimar incenso a ela, versículo 18, de oferecer libações, a gente tem falta de tudo, a gente foi consumido pela espada e pela fome. Quando a gente queimava incenso à rainha dos céus, a gente, as mulheres estão dizendo para ele, quando a gente queimava incenso à rainha dos céus e oferecemos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam, lhe oferecemos libações sem nossos maridos? As mulheres se levantam para dizer, Jeremias, a gente tem que voltar a fazer justamente isso, a oferecer bolos à rainha dos céus. Que é isso? Que perdição é essa? Jeremias disse então, versículo 21, quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vossos reis, vossos príncipes, povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor? Não passou isso pela sua mente? Vocês não estão vendo que o cativeiro aconteceu? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer maldade das vossas obras, por isso a terra de vocês ficou deserta como hoje se vê. Vocês não obedeceram a voz do Senhor. Eis que eu juro pelo meu grande nome, versículo 26. Diz o Senhor que nunca mais será pronunciado meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo tão certo como vive o Senhor teu Deus. Deus vai se afastar de vocês. Velarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito vão ser consumidos à espada, à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá poucos em número. Todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. Ele chama na dele, mulherada que estava me cornetando aqui, vamos fazer o seguinte, Deus vai pesar a mão de forma tão sobrenatural sobre todos que estão no Egito aqui. Pouquíssimos como fugitivos vão sobrar. Quem veio ao Egito vai morrer. Vamos ver se a minha palavra está correta ou é de vocês que está correta. E isso será por sinal. Eu castigarei este lugar, versículo 29. Diz o Senhor, para que saibais que certamente minhas palavras subsistem. Eis o sinal do Senhor do Egito. Eu entregarei o faraó, rei do Egito, na mão dos teus inimigos, nas mãos que procuram a sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo, que procurava lhe tirar a vida. Então, falou Jeremias ao profeta Baruque, lembra o escrivão? Escreve essas palavras num livro, dita, assim do Senhor Deus Israel acerca de ti, ó Baruque. Ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer, não acho descanso. Jeremias fala, meu Deus do céu. Então assim dirá, isso diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei em toda a terra. Procuras tu grandezas? Não as procures, porque trarei mal sobre toda a carne. Porém, eu te darei a vida como despojo em todo lugar para onde você for. Ele fala especificamente para Baruque, Baruque, eu estou cansado, está terrível demais, Deus está vindo colocar a mão, mas Baruque, você vai ser preservado, você vai ser protegido. Jeremias, então, agora, vai começar a cumprir a chamada que ele tinha desde Jeremias 1,5, ele seria profeta às nações, porque ele vai começar a profetizar contra todas as nações vizinhas. Ele começa falando contra o Egito. Veio a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 46, a Jeremias contra as nações. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó, rei do Egito, que estava no rio Eufrates, a qual feriu Nabucodonosor. Ele está dizendo para o Egito, preparai o escudo, preparai pavês, se cheguem para a guerra está vindo. Selem cavalos, montai cavaleiros. Por que razão vejo os medrosos voltando às costas? Estão derrotados os seus valentes, vão fugindo sem olhar para trás. Há terror em todo lado, diz o Senhor. Eu estou vendo vocês sendo invadidos e fugindo com medo. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como os rios cujas águas se agitam? Subirei e cobrirei a terra, porque este é o dia do Senhor, versículo 10, o Senhor dos exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á, se embrigará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos tem o sacrifício da terra do norte. Sobe Gileade e toma bálsamo, debalde multiplica remédios, pois não há remédio para te curar. A casa do Egito vai cair. A Babilônia está começando a dominar as nações. Foi derrubado a sua força. Foi derribado, o Senhor a abateu. Ali apelidarão Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Versículo 19, prepara a tua bagagem para o exílio, moradora, filha do Egito.
o Egito vai ser cortado, o Egito vai ser envergonhado. Ele fala do ataque sobre o Egito, mas sempre ele deixa uma remanescente, sempre ele deixa uma esperança para Jacó. Ele diz no versículo 27, não temas, meu servo Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, meu servo Jacó, darei cabo das nações, mas não darei cabo de ti. Te castigarei em justa medida, não te necessitarei de todo. Eu vou tratar com vocês, mas vocês vão ter remanescentes. Deus tinha uma aliança com eles. Então ele já profetizou contra os egípcios. Agora, capítulo 47, ele vai profetizar contra os filisteus. Os mesmos filisteus que tinham mandado Ismael para matar Gedalias, para tentar levar cativo o povo de Judá, que sai correndo para se refugiar no Egito, que Jeremias não tinha dito para não ir. Agora ele vai profetizar contra os filisteus, então. A respeito dos filisteus, versículo 2 do capítulo 47. Eis que do norte se levantam águas, se tornarão em torrentes abundantes e vão inundar a terra. De novo, do norte. A espada do Senhor virá sobre ti. Até quando deixarás de repousar? Volta a tua bainha, descanse e se aquieta, porque a espada do Senhor vem contra os filisteus. Também vem contra Moabe. Ele diz no versículo 2 do capítulo 48, a glória de Moabe já não é. Vinde, eliminemo-la, para que não seja mais povo. Destruída está Moabe. Fugi, salvai a vossa vida, versículo 6. Virá o destruidor, versículo 8, sobre cada uma das tuas cidades, nenhuma escapará. Aí ele fala um versículo que isolado mostra, muitas vezes é usado. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada de sangue. Então, às vezes a gente lê esse versículo e o pessoal fala sobre servir errado na igreja. Maldito aquele que faz relaxadamente. Esse versículo especificamente não tem nada a ver com servir numa escala de forma relapsa, tá? Ele está dizendo, maldito aquele que não usar a espada. Maldito aquele que não executar o juízo de Deus. É isso que ele está dizendo, não tem absolutamente nada a ver com servir. Às vezes, se usa um versículo fora de contexto para tentar dar uma força a uma narrativa. É óbvio que você tem que fazer a obra de Deus com vigor, com zelo, com entrega. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Mas aí você chegar e usar um versículo dizendo que você vai ser maldito, amaldiçoado se você fizer a obra relaxadamente, é um extremo oposto, tá? É óbvio que servir a Deus vai te dar bênção. Servir a Deus vai te dar glória. Servir a Deus com honra vai te dar gratificação. Tudo bem? Mas você, como líder, jamais usa esse versículo para amaldiçoar alguém. Você não tem esse poder, tá bom? Só para te trazer esse cuidado aí. Não vai chegar para a galera, o cara faltou na escala domingo, sei lá, a mãe ficou doente. O cara faltou. Faz parte, ele é um voluntário. Aí você vai, maldito aquele que fizer obra relaxadamente. É um versículo completamente fora de contexto. Só para te dar esse adendo aí, tá? Então entenda o contexto que você está lendo. Ele está dizendo, maldito aquele que fizer obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ou seja, maldito aquele que segurar o juízo do Senhor. Ele vai vir. O juízo do Senhor vai vir. Como vocês dizem, somos valentes, somos fortes para a guerra? Moabe está destruído e subiu da sua cidade seus jovens escolhidos, versículo 15. Está prestes a vir a perdição de Moabe. Moabe vai ser exterminado. Versículo 42. 41. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está com dores de parto. 42. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Profetizou sobre o Egito, profetizou sobre os filisteus, profetizou agora contra os amonitas. A gente já viu Isaías também profetizando contra as nações. A mesma coisa Jeremias está fazendo. A respeito dos filhos de Amon, acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiro? Pois por que herdou Milcom a Gade e o seu povo habitou nas cidades dela? Por que Amon está tomando as cidades que eram cidades que seriam de Judá? Então, vá até Moabe e diz que eles vão se tornar um montão de ruínas. Uiva, Esbom, cidade de Moabe, porque é destruída. Por que te gloria nos vales, filha rebelde? Quem te virá contra mim? Eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Também agora os edomitas, a respeito de Edom, ele diz, versículo 8, fugi, voltai, retirai-vos para as vossas cavernas, porque trarei sobre ele a ruína de Esaú, no seu tempo de castigo. Esaú, os edomitas são os descendentes de Esaú, isso que ele está dizendo. Despia Esaú, descobrir seus esconderijos, ele não pode mais se esconder. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, as tuas viúvas confiem em mim, mas Edom vai ser castigada.
Ajuntai, venha contra ela. O terror que inspiras, a soberba do teu coração te enganaram. De lá te derribarei, da sua soberba, Edom. Como no versículo 18, na destruição de Sodoma e Gomorra, assim não habitará ninguém ali. Também sobre Edom vem juízo. Então veja o que acontece. Primeiro Deus lida com o seu povo, agora ele está lidando com todos os povos vizinhos, que também eram distantes de Deus. Deus é um justo juiz. Então já vimos todos os povos, Isaías já falou isso. Agora ele fala contra Damasco, que é Síria. A respeito de Damasco, enfraquecido está Damasco, versículo 24, com angústia e com dores. Está abandonada a famosa cidade. Ele vai falar sobre a Arábia, a respeito de Quedar, dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Levantai-vos, subi contra Quedar, destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, os seus bens. A Babilônia vai atropelar todo mundo. Os elamitas também. Veio a palavra contra Elão, os elamitas. Versículo 35. Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Elão era um povo que tinha um exército bélico muito forte. Ele está dizendo, eu vou derrubá-los também. Farei tremer Elão. Então o que Deus está mostrando? Ele é soberano sobre todas as nações. Não vem achando que ele só está julgando e trazendo juízo sobre a nação dele. O povo dele está em cativeiro e vai ser inclusive redimido. Agora os inimigos estão sendo trucidados. E principalmente, olha o que vai acontecer no versículo 50. No versículo 1 do capítulo 50. A Babilônia vai cair. Inclusive esse grande império babilônico vai ser julgado. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciar entre as nações, faça ouvir. Coloca o estandarte, não encubra. Tomada é a Babilônia. Bel está confundido e batido. Merodach, cobertas de vergonha. Estão as suas imagens, seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra a Babilônia uma nação, é a Pérsia. Com seus animais que vão se fugir e se foram. Naqueles dias, versículo 4, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel. Olha o fim do cativeiro. Ele e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, com seus rostos voltados para lá, dizendo, vinde, nos unamos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Então ele julgou todas as nações, agora ele vai trabalhar com a Babilônia. Neste dia, o povo de Israel vai voltar. O meu povo, versículo 6, tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores a fizeram errar, as deixaram desviar. Foram para os montes, passaram para o outeiro, se esqueceram. Todos que acharam as devoraram. Os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaremos contra o Senhor. Fugi do meio da Babilônia, sai da terra dos caldeus, porque eu vou suscitar, versículo 9, eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, a Pérsia. Assim ela vai ser tomada. A Caldeia servirá de presa, ainda que vocês se alegrem e se exultem, saqueadores da minha herança, vocês saltam como bezerros, será muito envergonhada a sua mãe, a Babilônia, será transformada num deserto, numa terra seca, numa terra de solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada a Babilônia, antes se tornará deserta. Qualquer que passar pela Babilônia se espantará por causa das suas pragas. Um império que era grande vai cair. A Babilônia vai cair. Gritai contra ela. Versículo 16. Eliminai da Babilônia o que semeia, maneja a foice no tempo da colheita. O cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram primeiro. Devorou o rei da Síria. Por fim, Nabucodonosor o desossou. Ele está dizendo, há um cordeiro desgarrado, Israel. A Síria primeiro tocou, a Babilônia tocou, mas assim diz o Senhor. Eis que eu castigarei o rei da Babilônia, como castiguei o rei da Assíria. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá. Os pecados de Judá não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Deus sempre oferece ao seu povo uma chance de reconstrução. Ouve-se a voz, ao versículo 28, dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam arco, retribuí-lhe segundo as suas obras, conforme tudo o que fez. Cairão seus jovens nas suas praças, a Babilônia, serão reduzidos a silêncio naquele dia. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, versículo 31, diz o Senhor dos Exércitos, veio o teu dia, tempo que hei de ti
castigar. A Babilônia foi um instrumento para que Deus tratasse com o seu povo, mas acabado esse período, quem vai ser julgado é a própria Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 33, os filhos de Israel e de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam-se a deixar ir. Mas o seu Redentor é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Pleiteará para aquietar a terra, para inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os seus valentes, sobre os seus cavalos. A espada virá sobre as suas águas, porque a terra é de mais esculturas. A Babilônia se tornará como um deserto. Toda a sua imponência vai se curvar com o poder de Deus. Nunca mais vai ser povoada e nem habitada de geração em geração. Vem um povo do norte, uma grande nação contra vocês. Os persas viriam, historicamente a gente sabe disso. Versículo 43, o rei da Babilônia ouviu a fama deles, desfaleceram as suas mãos. Angustiou-se, a angústia apoderou deles, dores, ele já não pode resistir. Escute o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia. Ai, há um estrondo da tomada da Babilônia, a terra se estremeceu, o grito se ouviu dentre as nações. A Babilônia vai cair. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, versículo 51. Enviarei padejadores contra a Babilônia, virão contra ela. Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa perante os santos de Israel. Deus vai preservar Israel e Judá. A sua nação ele vai ser preservada e a Babilônia vai ser atacada. Fuja da Babilônia. A Babilônia, que tinha sua grandeza, versículo 7, era como um copo de ouro na mão do Senhor, que embriagava toda a terra. Repentinamente caiu Babilônia, ficou arruinada, lamentem por ela. Aguçem as flechas, preparem os escudos, porque o Senhor despertou o espírito do rei dos Medos. Lembra do Império Medo-Persa? Chegou ao fim a Babilônia. Tu, Babilônia, versículo 20, que era martelo nas minhas mãos, era minha arma de guerra, ou seja, era instrumento para Deus. Por meio de ti despedacei nações, destruí reis. Deus usou Babilônia para julgar muitas nações, mas agora a própria Babilônia vai cair. De ti, versículo 26, não se tirarão pedras, nem ângulo para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Os valentes da Babilônia pararam de lutar, desfaleceu-lhes a força. Anuncia ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Assim diz o Senhor, versículo 36, eis que pleitearei a tua causa, vingarei a tua vingança que se tomou contra ti, secarei o seu mar, farei que se esgote seu manancial. Babilônia, versículo 37, se tornará em montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, ninguém haverá que nela habite. É um capítulo inteiro mostrando como a Babilônia vai cair. Olha o versículo 49. Como Babilônia fez cair aos traspassados de Israel, assim a Babilônia vai cair traspassada diante de toda a terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse lá no alto sua fortaleza, da Babilônia se escutam gritos. O Senhor destrói a Babilônia e faz perecer com grande voz. Babilônia, os seus valentes estão presos, quebrados estão os seus arcos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os muros da Babilônia estão totalmente derrubados. Quando você chegar na Babilônia, leia essas palavras. A Babilônia vai cair. A profecia, lembra que ela não é cronológica. A gente leu ele profetizando contra as nações e viu qual vai ser o fim da Babilônia. Ele vai agora mostrar qual é o resumo de tudo que aconteceu. Ele termina o capítulo 52 mostrando um resumo de tudo que aconteceu. Tinha Zedequias a idade de 20 anos, quando começou a reinar, mas ele fez o que era mal perante o Senhor. Então, Nabucodonosor veio contra Jerusalém e acampou contra ela. Então, por isso que você lê Jeremias e fala, cara, não estou entendendo nada. Já é difícil de entender, porque não é cronológico. Ele contou tudo. E o final, na verdade, era o capítulo 50 e 51. Ó, a Babilônia caiu. Aí ele vai voltar agora, fazendo um resumão. Volta lá atrás, quando Nabucodonosor veio contra Jerusalém, invadiu, se acampou contra ela. Jerusalém ficou sitiada, versículo 5. A cidade foi arrombada, fugiram entre os muros, matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias, vazou os olhos de Zedequias, levou para a Babilônia. Está contando a história. Queimou a casa do Senhor, queimou a casa do rei. Olha o versículo 15. Dos mais pobres do povo, dos que haviam ficado na cidade, se entregaram ao rei da Babilônia. Dos mais pobres, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, para ficarem ali.
Os caldeus cortaram em pedaços as colunas da casa do Senhor, levaram o bronze para a Babilônia, levaram tudo. Assim, versículo 28, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano, também levou cativas 832 pessoas. No 23º ano, levou cativo 4.600 pessoas. Está levando as fases do cativeiro que foi levado. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, ele libertou o rei a Joaquim lá no cárcere, falou com ele benignamente, mudou-lhe as vestes no cárcere, passou a comer pão na sua presença, e da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. O Senhor nos guarda. Essa é a frase de hoje. Eu vou terminar Jeremias aqui, na nossa leitura a gente entrará em Lamentações, eu vou deixar para entrar em Lamentações amanhã para poder comentar o panorama de Lamentações com calma e ler Lamentações. Não, mas ainda faltam 20 minutos, dá tempo, então vou entrar em Lamentações hoje sim. Jeremias então termina o seu livro profético mostrando como Deus cuidou, como Deus julgou as nações, mas como Deus cuidou o seu povo. Então o Senhor sempre vai nos proteger. O Senhor é quem nos protege. Essa é a nossa frase de hoje. Não sei se eu já tinha falado outra, já inventei outra agora. O Senhor é quem nos protege. Ele vai te proteger sempre. Então, é uma narrativa, eu sei que por vezes complicada, por vezes difícil, mas que a suma é, o Senhor sempre nos protege. É isso que ele está mostrando lá no final de tudo. Olha o que aconteceu lá na Babilônia. O rei que tinha sido levado cativo foi liberto, foi cuidado pelo rei da Babilônia, foi tratado com humanidade. Então, cativeiro é diferente de escravidão. Cativeiro é Deus tratando com o seu povo. Eles não foram lá para apanhar, para trabalhar à força. Eles foram lá para viver cativos. Na cabeça de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, olha, para que essa força de trabalho trabalhe agora para mim. Em Deus a Babilônia um dia vai ser julgada. Meu trato é com vocês. Um dia vocês vão voltar, vão entender que vocês nunca têm que se afastar de mim. Terminado Jeremias, nós vamos entrar no livro de Lamentações. Dá tempo de eu te falar o panorama. Era de costume, então, que a primeira palavra do seu livro fosse a essência do livro. Lamentações, a sua primeira palavra é ai. Ou, como no hebraico, note, lamentações, dores. O autor não é mencionado, mas provavelmente, e todo mundo conclui que quem escreveu foi Jeremias. Qual é o contexto histórico de Lamentações? O povo de Judá foi capaz de pensar que eles eram uma única raça escolhida por Deus. Como tal, eles achavam que sempre podiam só experimentar coisas boas. Já que a gente é o povo escolhido por Deus, a gente sempre vai ser cuidado, a gente sempre nunca vai passar coisas ruins. Deus tinha feito aliança de bênção com eles, mas a aliança de bênção tinha um condicional. A condição era obedecer à voz de Deus. Desobedecendo, eles vão colher durezas, eles vão colher castigos. Os livros de 2 Reis e Crônicas, 2 Crônicas, descrevem um declínio moral do reino de Judá. Quando o rei Zedequias se rebelou contra os babilônios, o povo de Judá ficou sujeito a Nabucodonosor, a Babilônia. Foram levados cativos. Nebuzaradã, a gente já viu tudo isso. Destruiu a maior parte daqueles em Jerusalém, queimou os templos, levou a todos. Os poemas desse livro, então, parecem que foram compostos durante e após o tempo que tudo estava acontecendo, as dores estavam se iniciando. São poemas que tornaram especialmente importantes, que falam das antigas bênçãos e da força que Judá tinha que ter no meio da luta. O povo escolhido e protegido tinha perdido, estava em desesperança. Tudo que eles achavam que era maravilhoso tinha sido destruído. Então Jeremias começa a escrever as dores, as lamentações, os ais, mas mostrando que essa humilhação traria sobre o povo restauração. É assim um tipo de poesia no mundo antigo. Os 4 primeiros são acrósticos, inclusive. Lembra que acróstico é quando você escreve numa sequência que cresce, numa crescente das palavras hebraicas, do início das palavras hebraicas? Então, escrito em forma de poesia, é um livro de profecia. Lamentações tem 6 temas principais que relata o conceito do sofrimento. Então, na verdade, o que Lamentações está escrevendo? Ele está mostrando que o povo de Judá poderia sofrer, porque eles achavam-se um povo escolhido por Deus, então eles achavam acima do bem e do mal, que podiam fazer tudo porque Deus tinha uma aliança com eles. Como se fala isso hoje?
Tem gente que hoje acha que porque a graça de Jesus Cristo foi manifesta em nós, você pode fazer o que quiser, pode até pecar, porque a graça de Deus vai te perdoar de tudo. É o que o povo estava fazendo. Não, a gente é escolhido por Deus, jamais vai sofrer. Jeremias vai escrever, não. As lamentações vão vir, nós vamos passar por dores, porque faz parte do ciclo de vida daquele que desobedece, dor. Então ele fala de 6 tipos e temas principais de sofrimento. Anota aí, que eu anotei aqui para você. Primeiro, o sofrimento é resultado dos seus próprios pecados. Isso vai se mostrar aqui, que sofrimento vem quando você peca. Primeiro. Número 2, o sofrimento era visto como causado por Deus e não por homens. Deus é o autor do sofrimento, não é só os homens que causam. Deus causou o sofrimento porque muitas vezes ele é resultado de pecados. Primeiro, o sofrimento é resultado de pecados. Segundo, o sofrimento é causado pelo próprio Deus. Terceiro, o sofrimento nos conduz a Deus. Quarto, sofrimentos nos levam a lágrimas e oração. O sofrimento nos leva à lágrima que nos leva a orar. Orar é abrir o coração a Deus. Então o sofrimento nos conduz a Deus, o sofrimento nos leva à lágrima e a uma vida de oração. Quinto lugar, a oração sempre busca esperança. Então o sofrimento vai nos levar à esperança. Ele nos leva à esperança. E em sexto lugar, a responsabilidade individual de buscar a Deus. Isso acaba com o sofrimento. Esse é um novo conceito, porque não é só a nação agora. Cada indivíduo tem que buscar a Deus. Então lembra, de novo, vou te lembrar, tá? Que é importante a gente falar sobre o sofrimento, o conceito de sofrimento na luz da Bíblia. Primeiro, sofrimento é resultado de pecados, muitas vezes. Segundo, o sofrimento foi causado pelo próprio Deus para nos realinhar. Terceiro, o sofrimento nos conduz a Deus, não nos afasta de Deus, nos conduz a Deus. Quarto, o sofrimento tem que ser acompanhado de lágrimas e oração, porque só isso transforma o cenário. Quinto, a oração nos faz encontrar esperança. Sexto, o sofrimento nos faz entender a responsabilidade individual que nós temos com Deus. Então vamos começar com os ais, com os sofrimentos, com as lamentações escritas por Jeremias. Hoje nós vamos ler apenas o capítulo 1, para amanhã a gente mergulhar mais em Lamentações. Olha o cenário como estava. Como já solitária a cidade que antes tinha sido populosa. Como se tornou viúva, como foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, chora de noite, as suas lágrimas correm nas suas faces, não há quem a console. Todos que amavam, todos seus amigos procederam perfidamente contra vocês. Judá foi levado ao exílio, afligido sobre grande servidão, cativeiro, habitado entre as nações, não acha descanso. Os caminhos de Sião estão de luto, os sacerdotes gemem, os adversários triunfam, os inimigos prosperam, o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Lembra-se de Jerusalém, Senhor, nos dias da tua aflição. Jerusalém pecou gravemente, versículo 8, por isso se tornou repugnante, sua imundícia está nas suas saias. Todo o seu povo anda gemendo e procura pão. Não vos comove isto, que todos passam pelo caminho? Considere e veja se a dor igual à minha, que veio sobre mim, como o Senhor me afligiu, aflição, sofrimento. O jugo das minhas transgressões subiram sobre o meu pescoço, ele abateu a minha força. O Senhor despertou todos os valentes que estavam comigo, o Senhor pisou como num lagar, amassando a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfalecem em águas. Lembra que ele chora, ele é o profeta chorão? Justo é o Senhor, versículo 18. Eu me rebelei contra a sua palavra. Chamei os meus amigos, eles me enganaram. Olha, Senhor, estou angustiada, turbada está a minha alma. Ouvem, eu suspiro, não tenho quem me console. Venha toda iniquidade à tua presença. Faz-lhes como fizeste a mim, versículo 22. Por causa das minhas prevaricações, os meus gemidos são muitos, meu coração está desfalecido. Então, Lamentações é um livro que vai mostrar a essência do sofrimento. Mas o sofrimento vai nos fazer descobrir esperança. Então, esqueci a frase de hoje que eu tinha falado aqui. Mas são tantas frases bonitas, vou abrir aqui para alguém me falar. Mas essa é uma boa frase aqui, o sofrimento nos faz encontrar esperança. Vou escrever essa frase, gostei mais dessa aqui. O sofrimento nos faz encontrar esperança.
Porque, de acordo com o que Jeremias está mostrando aqui, o sofrimento às vezes é causado pelos nossos pecados, o sofrimento é causado pelo próprio Deus, o sofrimento nos conduzirá a Deus. Isso, o Senhor nos protege, é a frase de hoje. É isso aí, o Senhor nos protege. Vamos fazer as duas. O Senhor nos protege e o sofrimento nos fará encontrar esperança. O sofrimento nos fará encontrar esperança. O Senhor sempre nos protege e o sofrimento nos fará encontrar esperança. Eu não sei qual sofrimento você está vivendo hoje, mas o sofrimento vai te levar a lágrimas, vai te levar à oração. A oração vai te fazer descobrir a esperança que só Deus pode trazer. Estamos a largos passos avançando, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. É isso aí, a nossa frase de hoje. E o sofrimento nos levará à esperança. Deus abençoe, Deus te guarde. Termina hoje o dia 66 da leitura, vamos amanhã para o dia 67. Lembrando, e importante, que amanhã nossa live vai ser 6 horas da tarde, para você poder assistir em algum momento aí da tua noite, tá? Ou ao vivo mesmo, se você puder, 6 da tarde. De manhã eu vou estar em voo 6 da tarde, então amanhã nos encontramos. Amanhã de manhã não tem live, nos encontramos às 6 horas da tarde, às 18 horas, ao vivo se você puder, ou então no final do dia, quando você for ler, já no final da tua noite, para você participar do dia 67. Deus abençoe. Amanhã, até às 6 da tarde, nos vemos aqui novamente. O sofrimento nos faz encontrar esperança. O Senhor sempre nos guarda. Deus te abençoe. Jeremias é demais, como alguém escreveu aqui, é uma feijoada. É bastante conteúdo. Deus te abençoe. Vamos prosseguir amanhã para Lamentações e já vamos entrar nas palavras do profeta Ezequiel. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Ele sempre nos protege, Ele sempre vai ser conosco. E se você está passando sofrimento, Ele vai te fazer encontrar esperança. Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã, então, 6 da tarde amanhã. Deus te abençoe.